É justo queimar a estátua de Borba Gato? Foi ele, de fato, um caçador de índios? É adequado revisar homenagens a figuras do passado? Vamos lá. Eu sou contra queimar, depredar, destruir. Mas sou totalmente a favor do seguinte: cada época tem direito de homenagear quem considerar adequado e de revisar homenagens do passado. As homenagens não são eternas. E aqueles que dizem o contrário, na verdade, só querem manter homenagens a quem eles acreditam que as mereçam. Então, quando alguém está defendendo esse argumento, é, na realidade, porque admira o homenageado. Borba Gato foi bandeirante da época do ciclo dos metais preciosos. Portanto, não foi um apresador de índios, não por bonzinho, mas porque não estava, por assim dizer, na pauta. É só isso. De resto, ele representa um conjunto, um todo, os bandeirantes. E é por isso que acaba sendo alvo, porque os bandeirantes não foram os heróicos desbravadores, eles foram os desbravadores que mataram, escravizaram, sequestraram, violaram. Eles foram os desbravadores predatórios. É isso. O passado é assim. Borba Gato, que todo mundo conhece, casou com a filha do Fernão Dias Pais, participou de bandeiras, acabou por se envolver num crime, foi acusado de assassinato de um fidalgo, Dom Rodrigo, fugiu, se evadiu, ficou foragido quase 20 anos, depois recebeu perdão, e recebeu perdão também porque prometia indicar o caminho para grandes jazidas. Era o homem certo, em lugares absolutamente incertos, mas preciosos. E esse Borba Gato não foi qualquer exemplo de pura valentia e nobreza. Foi um daqueles personagens da acumulação primitiva do capital, quando tudo era permitido, desde que resultasse em grandes benefícios. O passado produziu todo tipo de personagem absolutamente complexo, que é uma maneira de dizer, com suas contradições e, é claro, com suas máculas. Os bandeirantes formam, ao mesmo tempo, uma página de ocupação do interior do país e uma das páginas mais sombrias, mais terríveis, devastadoras, predatórias. É isso. Que, em geral, fica encoberto, porque eles foram transformados em heróis da pátria. Estamos vivendo uma nova época de novos valores. E esses valores não passam mais por encobrir e legitimar tudo aquilo que foi horrível. Alguns falam em anacronismo. É mais uma desculpa. Porque mesmo nesse passado distante, havia quem soubesse, percebesse e denunciasse as violências, as violações. Não é só agora que se sabe o que é horrendo: estuprar, escravizar. Ainda que tenha sido dominante, não foi aceito por todos. Houve revolta, resistência, rebelião, denúncia, tudo. Borba Gato
é mais um exemplo desse passado tenebroso. Vamos apagar todos os rastros? Não, podemos criar, por exemplo, o Museu dos Cancelados, um museu com as estátuas de todas essas figuras, ou muitos museus com as estátuas dessas figuras terríveis do passado, que deram suas contribuições pelos caminhos mais tortuosos possíveis. Então, podemos separar as coisas. Não as destruições, sim as substituições, as remoções, aos cancelamentos nesse sentido bem específico. Nada de apagar a história. Aliás, o importante é o contrário, é trazer a história cada vez mais para a discussão, com outros relatos, com outro olhar, desmitificando, desconstruindo tudo e criando museus e parando de homenagear o nosso passado mais tenebroso.